Bom, e nesta terça-feira, Lula fez o discurso de abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU. O presidente voltou a repetir que o Brasil está de volta, se referindo às políticas externas do governo. Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. Pouco depois, Lula criticou os movimentos de direita no mundo e a preferência por políticas que prezem pelo liberalismo econômico. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Lula também se posicionou oficialmente como aliado da ditadura cubana ao criticar o embargo econômico imposto ao país. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Por fim, a ONU também não foi poupada nos comentários do petista, que exigiu mais indignação dos países em relação às desigualdades e uma reformulação no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. Fernão, quero ouvir aí suas impressões sobre esse discurso de Lula na Assembleia da ONU hoje em Nova York. Até estava lendo alguns artigos de repercussão internacional para ver, mas parece que fora do Brasil pouca gente aí deu destaque ao discurso de Lula na ONU, até porque foi um evento esvaziado. Vale lembrar aqui que líderes da China, França, Índia, Rússia, Reino Unido não compareceram a essa Assembleia Geral da ONU, e também vale lembrar que isso é praxe, né? O Brasil abre o evento da ONU desde 1955. Não é privilégio aí do presidente Lula neste ano. Pois é, era outro Brasil e outro mundo, né, que determinou essa abertura. Bom, Lula, ele só faz discurso sobre ele mesmo, né? Então é sempre uma coisa repetitiva. Vem aquele papo de inclusão social, sem educação que preste, né? Só com taxação dos ricos, que é aquela coisa que nunca existiu, né? Um mundo sustentável, combate à fome. Tá? Alguém é contra combater a fome? Né? Aí vem Cuba, o multilateralismo, né? Que é para não ter de se dobrar a congressos e maiorias nacionais, que foi como ele confessou à plateia do Foro de São Paulo, qual é o significado desse multilateralismo dele.
Aí fala de racismo, de intolerância, né, de xenofobia, o cara que prende os caciques sererês, né, que manda caçar as bichas fascistas, é, a instrumentalização da crise climática pela geopolítica das ambições desenfreadas. Enfim, o Conselho de Segurança só é bom se for o dele, né? A guerra da Ucrânia não tem nada a ver com o Putin, é consequência da incapacidade coletiva de negociar a paz, né? Liberdade de imprensa serve para o Julian Assange, mas não serve para mais ninguém. Do lado de cá, as prisões deles estão cheias de jornalistas. Enfim, é chamar a ditadura de democracia e democracia de ditadura e fazer o discurso sobre as palavras e não sobre a realidade, né, que é o que ele é especialista em fazer. E esse negócio de que o Conselho de Segurança vem perdendo poder e influência é verdade, mas não é pela razão que o Lula afirma, né? É porque, por incrível que pareça, né, diminuiu muito a insegurança do mundo que fez a ONU nascer, né? O Hitler está morto, o Stalin está morto, faz quase um século que Londres não é mais bombardeada, faz quase meio século que as alemãs não têm mais que dormir com agentes da KGB para sobreviver, né? De modo que perigo mesmo só se houver um resultado exótico na eleição argentina, como houve recentemente na do Brasil. Mas os candidatos à reedição daquela humanidade de sempre, né? Os candidatos a novos Gengis Khans, né, estão sempre por aí, à espreita, né? E as multidões atavicamente dispostas a serem tiranizadas, né, nunca tiveram em falta, né? Então, quando o Nelson Rodrigues fez aquele alerta sobre a ascensão do idiota, ele não tinha em mente o aspecto folclórico da questão, né? E o Lula, né, sabe melhor do que ninguém que tem muito mais Lulas do que Zelenskis nas assembleias da ONU, né? E muito mais covardes do que heróis no Congresso Nacional. Ninguém sabe mais aguda e conscientemente que ele, né, e os outros Gengis Khans dos garanhuns do mundo aí, que são os amados vitoriosos da luta política que se reúnem na ONU, né? Como é que você coopta esses sistemas montados por uma democracia que já está lá no passado, não tem mais memória viva sobre ela, né, com as ferramentas dela para destruir, né, como ele está fazendo com o Brasil. Ele tem plena confiança de que ele vai conseguir fazer a mesma coisa na ONU, né, comprar todo o baixo clero da ONU, tal, e por isso ele quer um mundo multilateralista, que significa um mundo só dele, né, onde ele manda e desmanda. Tudo é pelo avesso. Então, é o discurso do Lula de sempre. Nós já estamos careca de ouvir. Ana, também quero ouvir suas impressões aí sobre o discurso de Lula na ONU. Ele que atacou a direita, atacou o neoliberalismo, promoveu aí uma agenda contra os Estados Unidos e não disse uma palavra sequer, né, contra as violações de direitos humanos das ditaduras, como a Nicarágua, a Venezuela, Cuba. E também o que está acontecendo no Brasil, né? A violação absurda dos direitos humanos no Brasil, né? Dos direitos civis até, eu diria. O nosso código, nossa Constituição não é respeitada, advogados não têm acesso aos inquéritos de seus clientes, têm medo de sustentar suas considerações orais diante de ministros da mais alta corte do país. Então, assim, Paula, olha, ossos do ofício, né? A gente teve que assistir. Eu assisti e um discurso assim com cheiro de naftalina, parado no tempo, completamente parado no tempo, cheio de platitudes, defesa da democracia, racismo, meio ambiente,
essa coisa toda que a gente sabe que eles falam, mas eles não fazem. Então, ele fala em desigualdade social, por exemplo, mas ele não cita, eu acabei de checar aqui o número para não falar bobagem. Ele não cita que no Brasil 100 milhões de pessoas não têm rede de esgoto e falta água potável para 35 milhões. Está aqui no site do G1 do dia 20 de março deste ano. E aí vem a história do Conselho de Segurança, né? Ele não menciona que quem preside hoje o Conselho de Segurança da ONU é a Rússia que invadiu a Ucrânia. Não vou entrar nesse contexto dessa guerra que é um contexto muito maior do que simplesmente pegar um lado e os pompons de torcida e ficar ali, vai Zelensky, vai Putin, é um conceito muito mais confuso. Agora, falta ali, por mais que muitos não gostem da atitude do laranjão malvadão do Twitter, o Donald Trump, quando questionaram essa história de mudar os membros do Conselho de Segurança da ONU, o Donald Trump ele foi exatamente no cerne dessa questão. Olha, vocês querem decidir, mas vocês não querem colocar dinheiro. Vocês querem decidir como o tabuleiro geopolítico da segurança global, né? Ele tem que ser conduzido, mas eu pago a conta. Ele disse quando ele era, então, presidente dos Estados Unidos. E o fato é esse, né? Ali o Lula simplesmente parecia que estava passando um pratinho, mendigando, né, o dinheiro, falou tanto de meio ambiente, da Amazônia, pediu o dinheiro que não chegou. Como que o dinheiro vai chegar no Brasil, Paula, com essa insegurança jurídica que nós vivemos? Não tem como investidores colocarem o dinheiro ali se amanhã a gente não sabe o que vai acontecer com esse dinheiro. Se a gente não sabe, imagina um investidor estrangeiro. E para finalizar, Paula, aqui nos Estados Unidos, alguns canais até mais alinhados com o Partido Democrata, alguns analistas demonstraram preocupação no tom do Lula na ONU, inclusive falaram, né, assim, de maneira bem aberta, que o presidente, o atual presidente do Brasil, mostra-se mais aliado a países que são inimigos dos Estados Unidos. Então, o discurso aqui não bateu muito bem. Aquela história dos navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro ainda não desceu para o Senado americano. O senador Ted Cruz continua em cima desse assunto, perguntando se haverá sanções ao porto do Rio de Janeiro, já que aqueles navios estavam sancionados. E aquela velha história, né? Ele fala aí da voz das ruas, mas ele não citou que ruas, porque se ele citasse as ruas do 7 de setembro, ele passaria vergonha. Silvio, que pontos que você destacaria do discurso de Lula hoje na Assembleia Geral da ONU em Nova York? Queria trazer só um ponto aqui do que ele disse sobre democracia, aspas, se hoje retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia no meu país, Silvio. Mas a democracia ou a democracia relativa? Pois bem, olha só, Paula, para além do que já foi colocado aqui pelos meus colegas, esse discurso do Lula, ele poderia ter sido lido no dia 10 de fevereiro de 1980, na fundação do PT, poderia ter sido lido no dia 1º de janeiro de 2003, quando tomou posse, tanto faz. É o mesmo discurso ideológico, carregado, raso, empoeirado, né, com aquelas menções clássicas à Amazônia, aos números de desmatamento que estão subindo, ele não citou. Por exemplo, aliás, levou a Marina Silva, né, que é uma espécie de cartão de visita para esse tipo de viagem. Ainda bem que ela até agora não deu nenhuma entrevista, dizendo que no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome, entre outras bravatas. Nessa hora, quando pisa no exterior, a Marina é uma espécie de cartão de visita. Um chaveirinho, bem lembrado, Augusto. E ademais, um discurso que segue a mesma linha dos que ele tem feito nas viagens internacionais, né? O tour
tour dele, a turnê mundial, que já chega a 19 países, 15 viagens, campeão histórico, como o presidente que mais rodou o mundo, mas segue a mesma tônica, uma provocação sempre aos Estados Unidos, um discurso pró-Rússia, basta ver também, inclusive, que o Zelensky não aplaudiu o discurso dele e muita gente por aí anda dizendo que ele foi aplaudidíssimo. Pois bem, você bem citou aqui na abertura que é uma reunião, uma cúpula esvaziada desta vez e grande parte ali das palmas partiram do trem da alegria que ele levou, inclusive, para dentro dessa plenária. Estava lá o senhor Rodrigo Pacheco, com uma cara ali um tanto desinteressado, o senhor Arthur Lira e a Janja sempre muito animada quando o marido dela fala. Então, esse é o resumo da fala, além do que os meus colegas já colocaram, Paula. Repercutiu muito pouco, por quê? Porque o mundo já está olhando com um pouquinho mais de atenção a bravataria que o Lula tem feito no exterior. Augusto. O brasileiro, quando quer celebrar alguém, aí ele fica dando importância a esse tipo de reunião aqui. Vamos botar as coisas no devido lugar. Primeiro, começando, a ONU cada dia mais perde importância. Ela não consegue resolver nenhum conflito, nem é chamada mais para resolver. Por exemplo, deveria estar cuidando da invasão da Ucrânia pela União Soviética. Não, esse negócio de poder de veto no Conselho de Segurança já barra qualquer discussão importante no nascedouro. Então, é uma reunião, é uma entidade que precisa ser rediscutida aí para ver se ela consegue fazer mudanças que devolvam a importância que já teve e não durante muito tempo também não. Tá? É uma coisa a ser repensada. Agora, o brasileiro, ele acha que não, é que o Brasil é o primeiro, o presidente brasileiro é o primeiro a discursar. Vamos lá, tem 3 teses, né, para esse protocolo, é o brasileiro. A primeira, claro, né, que é da turma do Águia de Aia, a Águia de Aia do Rui Barbosa, o brasileiro gosta de falar sobre o que não sabe, o que ignora. Então diz, não, foi por causa do belo desempenho, e foi mesmo, do Oswaldo Aranha, nas assembleias ali nas reuniões que acabaram desembocando na criação de Israel, né? Ele foi bem e tal, mas não está confirmado aí por documento nenhum esse negócio de que é o brasileiro que fala primeiro. Tanto que, em 83, 84, o Reagan falou, eu vou falar. Ponto, acabou, nem se discutiu, ele que fez o discurso de abertura. E um presidente americano, esse sim, tem o que dizer aí ao mundo. O Lula já é outro papo. Mas vamos lá, ainda tem outras teorias. Não, que o Brasil foi uma espécie de prêmio de consolação, porque na criação da ONU o Brasil ficou fora do Conselho de Segurança. E a terceira, a explicação é que o Brasil se ofereceu, das primeiras assembleias, para falar, o representante do Brasil, e aí foram deixando por isso mesmo. Eu acredito mais nessa aí porque quando o Reagan, repito, né, disse eu quero falar, é nisso que o mundo presta atenção. No caso do Lula, me chama a atenção o seguinte, quem escreve bobagens para ele agora, pelo menos junta sujeito e predicado, como dizia o general Figueiredo, né? Tá em ordem. Só que isso aí já nasce grisalho, né? Empoeirado. Não dá. O Lula, ele me defende democracia numa frase, 3 parágrafos depois defende Cuba. Como se fosse um exemplo de democracia injustiçado pelo grande Satã Yankee. Mas, meu Deus do céu, de novo... Cuba não surgiu para se mostrar, para se consolidar como uma opção para o capitalismo selvagem. Então agora depende dos Estados Unidos para sobreviver. Porque os Estados Unidos, tudo que acontece em Cuba é culpa do bloqueio americano. Tá bom. É uma dependente, a Cuba é uma ilha que é dependente profissional. Pô. A Cuba dependeu da União Soviética. E o Fidel Castro é tão mentiroso que eu participei de uma entrevista coletiva com ele
E aí, em 87, já tinha saído aqueles livros, Glasnost, Perestroika, então aí perguntou, o senhor acha que essa abertura, como que está havendo na União Soviética, vai atrapalhar Cuba? Então, eu ainda não li direito esses livros e tal, mentiroso, né? Imagina, já devia ler toda hora e acabar a mesada. Então, nem a família Castro, que estão na sepultura ou fora dela, se queixam mais desse bloqueio, porque não adianta. Vai o Lula achando que muda o mundo. Então, olha, eu não vejo diferença entre essa passagem do Lula pela Assembleia e uma que eu assisti também, que foi espetacular, mas não prejudicou ninguém, só a imagem do Brasil, foi quando o Sarney, não só ele foi lá achando que abrir a Assembleia da ONU é coisa para estadista, como levou a plateia, um bando de deputados, entre os quais um deputado chamado Milton Leite, de Minas Gerais, que no meio do falatório do Sarney, que ninguém está prestando atenção, o cara me grita assim, apoiado, que nem em comício da minha cidade, quando eu tinha 12 anos de idade. No dia seguinte, o Sarney achava que tinha repercutido tanto o discurso dele que ele me aparece numa limusine branca, que só é usada por noivo do Michigan, quando vai para a cidade grande. Me vê o Sarney numa limusine branca. Aí eu realmente fui passear por Nova York, parei de ver esse negócio e fingi que não era brasileiro, né? Não dá. E sobre Cuba, só um complemento, né, Augusto? Em vez de defender Cuba, ele poderia estar defendendo os pagadores de impostos brasileiros, porque Cuba deve 600 milhões de dólares do Porto de Mariel. Não garantia, não. É, e o lastro da dívida era em charuto. Nem os charutos chegaram.